Olá pessoal, tudo bem? Quero desejar a vocês um ótimo dia. Eu me chamo Herbert Barbosa e estou aqui mais uma vez no meu canal para falar um pouco sobre aquilo que nós entendemos como conteúdo salutar e importante para a vida da comunidade de fé, para a vida dos irmãos em Cristo e para os nossos alunos na área de teologia que tem estudado conosco, que tem contribuído conosco no que diz respeito ao diálogo em sala de aula. Então, eu gostaria de falar um pouco para vocês neste período sobre hermenêutica, uma disciplina igualmente muito importante na formação teológica, e não apenas para a área acadêmica, mas falar de uma disciplina que é importante também para a vida de fé. Ou seja, hermenêutica não é uma disciplina apenas destinada ao estudante de teologia na academia, mas hermenêutica é uma disciplina também importante para os irmãos de fé em comunidade que desejam conhecer as Escrituras Sagradas. Mas você talvez esteja se perguntando, pastor, você está falando aí hermenêutica, mas o que é hermenêutica? Hermenêutica é uma disciplina da área de interpretação bíblica. A hermenêutica, ela tem por definição ser uma disciplina de interpretação, ou seja, é uma ciência da interpretação. Ela não está apenas para a área da teologia, mas nós temos hermenêuticas em outras áreas do conhecimento humano, como por exemplo, na área do direito, nós também estudamos hermenêutica para poder interpretar as normas, tá? Que são aplicadas na sociedade. A hermenêutica, no maior conceito de compreensão da comunidade de fé, a hermenêutica é uma ciência, uma ciência de interpretação bíblica, é ao mesmo tempo também uma arte de interpretar, ou seja, a compreensão da hermenêutica como arte vale-se de que ninguém tem uma forma igual a outra da interpretação, no sentido do tato pessoal que cada pessoa tem, ok? Então a hermenêutica é também uma arte por causa da flexibilidade em lidar com esses sistemas de regras que nós observamos, tá? Na hora de interpretar o texto sagrado. Bem como eu gosto da compreensão que o Grant Osborne, em seu livro A Espiral Hermenêutica, ele trabalha. Ele diz que a hermenêutica é uma ciência, é uma arte, mas também é um ato de exercício espiritual. Por quê? Nós estamos lidando com uma literatura que não é somente uma literatura no sentido de igualdade diante de outras normas, mas a hermenêutica, ela é também uma ciência que trabalha com aquele material que foi dado pelo próprio Deus, ou seja, as Escrituras Sagradas inspiradas, em que Deus moveu homens santos em toda a história e que o próprio Deus deu esta palavra para que pudesse ser comunicada a nós, tá bom? É importante nós estudarmos a hermenêutica. Por que é importante? Porque nós vivemos em pleno século XXI e quando nós partimos para a Escritura Sagrada, nós estamos lidando com um texto em outras línguas. Nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos a compreensão que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico, então é uma língua que nós não estamos habituados. Há também o Novo Testamento, que foi escrito em grego koiné, um grego popular que era falado na comunidade, né, de forma simples. Então, nós que estamos no Ocidente, sobretudo no Brasil, nós às vezes não temos, na ampla maioria, nós não temos o conhecimento. Então, nós temos traduções, transliterações de alguns termos. Então, é importante compreender, estudar, para que nós possamos saber qual foi o contexto no qual aquela palavra, aquele texto que está escrito, ele foi escrito realmente, tá bom? Então, o meu intuito com este vídeo aqui é poder auxiliar você nessa demanda de aproximação com a hermenêutica. Como pastor, como professor na área de teologia, eu procuro sempre aplicar a hermenêutica em todos os ambientes em que nós estamos inseridos, seja para a vida em comunidade de fé, na igreja, como também na academia, tá?
eu entendo que teologia não é apenas para a academia, teologia é para a igreja também. Diante disso, que a minha compreensão por trás dessa afirmativa é de que a partir do momento que nós abrimos as Escrituras, nós estamos fazendo teologia, quando nós fazemos uma reflexão bíblica, tá bom? Deixa eu dar uma orientação para você. Porventura você é meu aluno em alguma instituição na qual eu leciono esta disciplina. Eu tenho o prazer de ser professor conteudista da disciplina de hermenêutica e sou professor tutor também desta disciplina. Então eu gostaria de dar algumas sugestões para vocês que são meus alunos e sugestão também para você que é meu amigo, mas que tem igual interesse em conhecer o universo da hermenêutica bíblica. Existem algumas bibliografias que são importantes e que podem lhe auxiliar nesse contexto. Dentre elas, eu gosto de citar uma que é um pouco mais antiga, o livro do Henry Virkler, o curso de hermenêutica avançado. É um livro muito bom também para você compreender um pouquinho, entrar nesse universo da hermenêutica. Nós temos um outro livro, que é o livro do Grant Osborne, que já é um livro técnico, e eu indicaria para você que está mais familiarizado com o mundo da teologia, né? Este livro se chama Espiral Hermenêutica, ele faz uma abordagem muito bacana, ele trabalha ali então a introdução da hermenêutica, ele faz então as propostas da hermenêutica, a preocupação com usar alguns métodos de interpretação, ele faz uma proposta de exegese, depois ele faz uma proposta de teologia bíblica, sistemática e homilética, para concluir então aí essa abordagem e o quanto que é importante a hermenêutica nesses contextos, tá? Indicaria esse livro para você. Tem um livro um pouco mais atualizado também, que é o livro do Kevin Van Hoosen, Há um Significado nesse Texto, um livro bom que você pode estar fazendo uma leitura. Também é um livro para quem já conhece, já tem um conhecimento basilar de hermenêutica. Mas tem um outro livro que também ajuda bastante, é o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart, tá? Você pode estar adquirindo esse livro, ele é igualmente bom, se você puder juntar ele com um livro do Henry Virkler, curso de hermenêutica avançada, você tem dois materiais ali que introdutoriamente dá para você ir compreendendo o universo. E se você, meu amigo, que já é pastor, pastora, missionário, evangelista, que de uma forma geral já trabalha com a exposição bíblica, eu gostaria de indicar um livro para você, que é o livro do Dan Doriani, A Verdade na Prática. Este livro ele trabalha muito essa perspectiva da aplicação, né, nos sermões, que é fruto também de uma boa interpretação, tá bom? Então convido vocês a conhecer estas obras, a adquirirem. E talvez se você estivesse perguntando aí, Herbert, qual é uma ótima instituição para que eu possa estudar hermenêutica? Eu vou indicar para vocês as instituições que eu trabalho como professor e que eu julgo que essas instituições eles têm um compromisso sério, um compromisso ético com a teologia reformada e com a interpretação das Escrituras, primeiramente, buscam trabalhar com a seriedade, né? Eu trabalho no Betel Brasileiro e como professor de hermenêutica, como professor conteudista, e eu tenho identificado na nossa instituição essa seriedade no trato com a hermenêutica. Então eu convido você a conhecer então o EAD do Betel Brasileiro e lá procurar então o curso de hermenêutica, tá bom? E estar estudando também conosco. Herbert, eu queria um curso que não fosse apenas um curso livre, mas fosse um curso chancelado pelo MEC, no qual eu pudesse ter esse aproveitamento também. Não tem problema, eu te indico uma outra instituição que eu trabalho em Brasília, que é a instituição, a Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Convido você a conhecer, nós somos um curso chancelado pelo MEC, presencial aqui em Brasília, e você pode estar vindo à FTRB, fazendo a sua matrícula como curso de extensão nessa disciplina, tá bom? Ou se quiser fazer o curso de teologia também é uma oportunidade belíssima para você, tá? E sou professor da disciplina de hermenêutica na modalidade à distância. Sou professor tutor, tá? Temos um ótimo professor lá também. Então, assim, oportunidades não faltam.
coloco para vocês aqui ambientes. Eu entendo que nós podemos trabalhar em diálogo, né? O Betel, graças a Deus, pelo tempo que eu tenho trabalhado lá, eu tenho visto que o Betel ele tem uma concentração em missiologia muito forte, que o distingue de diversas outras instituições que nós conhecemos, tá? E a FTRB eu tenho visto uma marca muito forte de teologia pública e pregações positivas. Então, se você quer estudar em instituições que tenham estes focos, busque uma dessas duas e você estará bem acompanhado nesse sentido, na sua formação, tá bom? Talvez você também possa se perguntar assim, mas quais são, então, o grau de comprometimento? Por que eu preciso de hermenêutica? Eu trabalharia 4 questões que são muito importantes. A hermenêutica ela é importante porque não apenas temos o distanciamento da língua, né? Não estamos numa sociedade que está distante do que diz respeito à língua na qual os textos originais foram escritos. Mas não apenas isso, estamos distantes no que tange ao tempo. Nós estamos em pleno século XXI e nós temos a revelação bíblica aí, basicamente de aproximadamente 4.000 anos de história, né? 2.000 anos de nós até Cristo e de Cristo até o período mosaico ali de Moisés, relatando e trazendo a revelação da criação no Pentateuco. Então, há um bom tempo, e no tempo que aqueles fatos ocorreram, né? Então, há um tempo, um lapso temporal muito grande. E esse lapso temporal ele tem que ser compreendido, ele não pode ser descartado. Por isso que é importante você estudar hermenêutica. Além disso, há uma perspectiva geográfica. Qual é a perspectiva geográfica? Nós estamos lidando com contextos diferentes no que diz respeito às cidades, às transformações, como a civilização ela foi ocorrendo, desde o contexto da Mesopotâmia, como também no primeiro século, tá? E além da geografia, nós temos a cultura. A cultura ela é o valor construído pelo público, pela comunidade, né, a sociedade, que vão construindo as formas de pensamentos, os instrumentos que fortalecem os valores daquele determinado local. Então, como nós no Brasil temos os nossos valores e os americanos têm os deles, há essa distinção também na cultura do povo original, ou seja, daqueles que receberam a revelação de Deus na história. Talvez você me perguntar qual seria então o grande conflito hoje no que diz respeito à hermenêutica, ou seja, porque há aquela afirmativa de que a Bíblia de fato só tem uma interpretação, mas como encarar que a Bíblia só tem uma interpretação no universo de diferentes e diversas denominações que existem hoje? Nós precisamos entender que, de fato, as Escrituras só têm uma interpretação. Muitas são as suas aplicações. E o problema de diversas denominações é a resistência em encarar a interpretação que a Escritura apresenta para nós, a forma como lidar com o texto, os métodos, obviamente, que são utilizados para fazer a interpretação. Nós temos, no decorrer da história, diversas escolas de pensamento e construção na interpretação bíblica, que nós precisamos conhecê-las para que não possamos cairmos no erro de cometer uma interpretação equivocada. Tem 2 métodos de interpretação que são, eu diria, os 2 mais importantes, né? Falando de forma simples para que você possa entender. Nós temos um método histórico-gramatical e nós temos um método histórico-crítico de interpretação das Escrituras. O método histórico-gramatical é o método que nós, ortodoxos, utilizamos para interpretar as Escrituras Sagradas. É um método que compreende que Deus se revelou na história através daquilo que Ele falou para o seu povo. Ou seja, os acontecimentos históricos, na sua narrativa, das formas como eles aconteceram, eles são inspirados em si mesmos. Não há um significado subliminar por trás de cada evento histórico, conforme nós vamos perceber, por exemplo, Clemente de Alexandria interpretando a caminhada de Abraão até o Monte Moriá para levar Isaac e sacrificar em obediência a Deus, conforme está escrito lá em Gênesis 22. E Clemente de Alexandria diz, muito influenciado pela filosofia grega e a escola alegórica de interpretação, Clemente diz que ali são estágios. Os 3 dias que Abraão levou para chegar até o Monte Moriá
são estágios no qual ele vai descobrindo verdades cada vez mais profundas. O primeiro dia ele descobre uma gama de conhecimento, segundo outro, o terceiro ele tem a verdade que ilumina todas as coisas. E não é isso que nós observamos através do método histórico-gramatical. O que nós percebemos é que, de fato, Abraão está sendo provado e aquele texto ali é uma narrativa que mostra para nós qual foi o percurso que Abraão chegou simplesmente para oferecer Isaac diante de todas as verdades que nós podemos estabelecer dali. Não tem um segredo por trás, tá? Propósito, Clemente Alexandria até dizia que não, as escrituras ela tem um segredo misterioso que não é para todo mundo saber. Isso contraria o que Lutero estabeleceu no período da Reforma. Então a herança da Reforma que nós temos, né? Que é o sola escritura, no entendimento de que a escritura tem que estar acessível para todo mundo. Só a escritura é a verdade da forma como ela é apresentada para nós. E há um método histórico crítico. O método histórico crítico, ele procura fazer uma reconstrução histórica, muitas vezes usando categorias que são estranhas às próprias escrituras, e dá vazão àquilo que a alta ou baixa crítica trabalha. Ou seja, utiliza diversos outros textos existentes para fundamentar a sua crítica, como o Pentateuco samaritano, o texto massorético, que não é errado ser feita a sua utilização, mas às vezes eles usam e atribuem justamente isso. Dado a distância que nós temos do texto, dado o texto estar em diversas línguas, é basicamente impossível nós chegarmos à definição do que o autor quis dizer. E com isso, então, eles afastam e sofrem influência, obviamente, daquele movimento que é chamado de nova hermenêutica, uma perspectiva, um movimento liberal com a determinação do que seja revelação, ou seja, a razão é quem determina o que é revelação ou não nas escrituras. Eles não aceitam os 66 livros conforme nós temos. Há também uma resistência, ou seja, para lidar com os textos que envolvem atos sobrenaturais. Eles entendem que não responde à demanda do seu tempo e assim os afasta, né? Cometendo aquele processo do Rudolf Bultmann, que é a desmitologização das escrituras sagradas. Então, nós temos aí algo muito sério e comete-se também um erro nesse método histórico crítico de fazer uma interpretação pautada também nos viés da neo-ortodoxia, que sofre muita influência com Karl Barth. No que pese termos algumas contribuições positivas de Karl Barth, existe na interpretação das escrituras um grande equívoco, porque Karl Barth trabalha uma perspectiva existencialista de que nós não precisamos ter o contato primeiro com as escrituras e a revelação do que a escritura apresenta para nós como texto escrito revelado por Deus na história. Ou seja, não há aquela compreensão de que Deus se revelou na história. A compreensão é que Deus se revela em um momento existencial, numa experiência pré-existente, antes mesmo de termos o contato com a Escritura. Então nós temos um contato de experiência com Deus primeiro, de forma muito subjetiva, para depois termos um contato com a Escritura, com aquilo que foi registrado. Isso contraria o aspecto de que nós observamos, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo falando para nós que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, e essa palavra conforme está revelada na Escritura Sagrada, na história, tá bom? Todo método que tenta de alguma maneira afastar o aspecto histórico e gramatical, ele nega e tem problemas com a inspiração, a autoridade, a suficiência e a inerrância das escrituras, tá? Fiz esse pequeno vídeo aqui de 20 minutos para tocar em aspectos de forma muito superficial, basilar, mas que você possa ter um contato primeiro com a teologia, sobretudo aí com a disciplina de hermenêutica, e convido você que deseja conhecer muito mais a matricular-se em nossos cursos, a correr atrás de uma formação teológica. Não se faz teologia apenas para ser pastor, ok? Teologia é um estudo daquilo que Deus deixou revelado de si mesmo na Escritura Sagrada.
Então você pode buscar esse conhecimento para servir melhor a Deus nas diversas esferas de atuação que você está envolvido. Eu agradeço a sua atenção, desejo a você uma ótima experiência com a disciplina de hermenêutica, e havendo qualquer curiosidade, necessidade, você pode estar nos contatando também através de nossas redes, tá? Meu nome é Herbert Barbosa. Antes de você fechar o vídeo, né? Você que ficou até aqui, eu já agradeço demais a sua atenção. Clica no sininho no YouTube e se inscreve no nosso canal, porque assim todo vídeo que nós colocarmos na plataforma, você tem a disponibilidade de ter acesso e ficar sabendo, inteirado. Estamos no Twitter, Herbert Barbosa, @HerbertBarbosa. Pode nos seguir lá, constantemente vamos dando informações de qual tem sido os nossos movimentos aqui em Brasília, no Brasil e no mundo, através das plataformas de ensino que estamos inseridos. Estamos também no Instagram, você pode lá nos seguir, @Herbert Barbosa também. Lembrando que o meu nome, Herbert, ele é Herbert. Falo isso porque alguns Herbert tem T mudo ou não tem 2 R's como o meu. Herbert, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E estou no Facebook, tá? No Facebook eu tenho meu perfil pessoal, tenho uma página no qual nós produzimos conteúdos para lá, e nós temos um blog pessoal chamado Agora Veritas. E eu já convido vocês então para curtir a página do Instagram do Agora Veritas e a página do Facebook do Agora Veritas, tá? Temos produzido conteúdos na área de direito, teologia, filosofia, sociologia, essas são áreas, e administração. Essas são áreas nas quais eu tenho um grau de formação e conhecimento, e tenho buscado conhecer muito mais. Não que eu seja um conhecimento superior às demais outras pessoas, mas é uma área na qual nós temos buscado desenvolver e dialogar a teologia neste universo, compreendendo a nossa responsabilidade nas esferas, e aquela célebre frase do Abraham Kuyper, né, que não há só uma polegada, um centímetro ou uma polegada no universo no qual Cristo não diga é meu, ou seja, Cristo é Senhor de todas as coisas, e nós precisamos contribuir significativamente na formação de uma cosmovisão cristã, tá bom? Agradeço a sua atenção, Deus lhe abençoe poderosamente, fica aí o meu abraço, não esquece de colocar o sininho, se inscrever em nossa página no YouTube, e vamos avante, que Deus os abençoe, só lhe deu glória.